Alex Ricardo, Freno de Ar Curitiba, gravando mais um cursinho fresquinho para vocês aí, meus amigos do YouTube, com o tema válvula do freio motor do D12C, aquela praga que troca, repara e a gente não consegue fazer ela parar de vazar. Hoje eu vou mostrar os mistérios dessa danada aqui para vocês e eu quero que ela vaze na bancada para a gente poder solucionar o vazamento nessa aula, beleza? Primeiro passo aqui para a gente poder fazer a reparação dela é fazer a medição das bobinas. Eu vou pegar o multímetro aqui. Ali tem como sair o som ali? Uhum. E quando, se caso alguém fala alguma coisa? Não, né? Não. Tá. Então tá, a gente tem aqui, ó, na válvula do freio motor, o conector elétrico, tá? Temos o pino. A válvula do freio motor vai assim no motor, ó. O pino mais abaixo, o acima e o central aqui, ó, entre os três. Esse do centro aqui é o negativo. Aqui vai ter um positivo e aqui vai ter um positivo, ou seja, o fechamento de cada circuito da bobina, tá? Então aqui vai ser o comum, esse pino central comum, e aqui a gente vai encontrar uma resistência e aqui outra, tá? Que são os dois, as duas espiras lá das bobinas, tá bom? Do centro comum para a ponta abaixo, 120 a 135 ohms. Do centro para a ponta lateral, 120 a 135 ohms, tá? Vamos fazer a medição aqui com o multímetro. Deixei na escala de resistência ohmica, tá dando um valor infinito, que eu não estou conectado em nada, e vou plugar do centro à ponta. Encontramos 130,4 ohms, tá perfeita essa bobina. Agora do centro ao canto, mesma coisa, 131,7, tá ótimo. Então quer dizer que a válvula está com a parte elétrica dela, eletrônica, perfeita. Então a gente vai ter um sucesso bacana aqui na reparação, tá? Então qual que vai ser o lance aqui? Como é uma válvula que tem várias terminações aqui com esferas, isolando os fundos de escala, embaixo dessa tampa tem mais, aqui ó. Então esse aqui é tudo acesso a furações onde vai passar ar comprimido. Se a válvula na parte interna não tiver com sílica gel do filtro, aquela poeirona amarela, a gente recomenda que isolar as conexões ou com fita ou com bujões e, primeiro de tudo, jato de areia nela. Faz um jateado aqui. Claro, desde que esteja com essa sujeira sequinha aqui, ó, essa terra, essa poeira. Se tiver lotada de graxa, lava primeiro com querosene ou com óleo diesel, tira toda a graxa, todo o óleo, e aí sim vai pro jato para dar o primeiro passo do acabamento. Beleza? E é isso que eu vou fazer. Vou isolar com o bujão aqui embaixo, ou bujonela aqui embaixo, e vou fazer com uma fita isolante aqui em cima. Uma fita crepe mesmo, tá? Se não tiver fita crepe, pode ser fita isolante. Ou se quiser arrancar a conexão e colocar um bujão M12, também é válido. Agora a gente vai lá para o jato de areia, lá para a gabine, beleza? Bora lá, né? A gente vai pegar a válvula toda suja e vamos jogar na gabine de areia com a areia bem grossa, bem abrasiva mesmo, para fazer a prévia aqui do acabamento. É até esquisito falar que é acabamento, mas se a gente não fazer esse talento antes da desmontagem, depois fica complicado para a gente poder remover toda essa sujeira na escova, ou no pincel, ou no que for. Eu prefiro fazer isso aqui antes. Então, no finalmente da válvula, lá na finalização da válvula, a gente tem aí o melhor acabamento da peça. Tá? Esse aqui é o segredo dos campeões. Repetindo também aquela mesma situação. Se porventura não tiver uma gabine de jateamento, não tiver condições de ter um jato de areia na empresa, zero estresse, tá, pessoal? Dê o melhor de vocês na limpeza para que o serviço fique bonito no final das contas, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, seguindo aqui o treinamento, seguindo aqui o vídeo, e a Ana Clara que vai ser a regente aqui da laia. Fechou. Vamos lá. Primeiro passo, arrancar as conexões da carcaça, tá? Então, lembrando que essa válvula tem essas duas saídas, o A1 e o A2, porém, a gente usa somente o A1 aqui como saída principal, ela que vai controlar o pistão lá do regulador de gases, tá? A saída A2, geralmente ela é tapada.
Eu fiz o jateamento externo da carcaça, mas eu já estou notando aqui, ó, dentro da carcaça, bastante oxidação. Não sei se você consegue pegar na ponta da minha unha. Pegou? Bastante oxidação. O que eu vou ter que fazer? Eu vou abrir, vou desmontar a válvula novamente, vou deixar toda ela peladinha aqui dentro, e depois eu vou rejatear, e aí eu vou ensinar o pulo do gato para vocês, que é sacar as esferas, né, e limpar os canais, e depois rebater as esferas, tá? Passar as medidas, todas certinho. É um curso total. Eu vou ali atrás agora, segurar um vazamento numa pistola. Segura um pouquinho aí. Top do topo. Voltando aqui então, pessoal, vamos lá. Vamos sacar a conexão da entrada. E aí, seguindo a desmontagem da válvula VEB. Então, primeiro passo da desmontagem. Tirar o conector elétrico de alimentação das bobinas. Uma Torx T20. Torx T20. Para quem é escaneiro, a famosa chavinha do painel do 113. Para quem trabalhava lá na época raiz, fazia muita válvula de pedal do 113, chavinha do painel do 113. É a T20. Torx T20. Vamos tirar o conector. E fazer a remoção dos contatos. Então, nos contatos elétricos da tomada, ela vai virar essas perninhas aqui, ó. As duas centrais vai ser o pino comum, esse pino aqui. A da esquerda é o pino esquerdo, a de baixo é o pino direito, beleza? Então, a guarnição de vedação fica no conector, saca ele. Agora a gente vai desmontar a tampa. Na chave Torx T30, que é a parceirinha da T20, usava-se no mesmo painel de 113, era a nossa queridinha dos valvuleiros da região. Então, T30, deixa eu pegar a pistola aqui que é mais rápida, aí agiliza o pega. E aí sim, sacamos a tampa superior, onde a gente vai encontrar as vedações que estão bem ressecadas, por sinal. Então, sai a vedação da tampa. Aqui são os conjuntos de mola. Essas molas fazem a limitadora da entrada do ar. Elas são conjunto de limitação. Olha só, essa válvula aqui é uma válvula que está zicada total. Vai ser um desafio até desmontar essa bichinha aqui. Tenho certeza que vocês sofrem também. Tá? Deixa eu tentar pegar um pito aqui para dar uma pancada em cima desse troço aqui, para ver se ela acorda. Vou pegar um martelo. E aqui vai o poder da marreta. Até saltou a peneirinha. Uma das coisas boas aí da pancada foi saltar a peneirinha. Então vamos lá, pessoal. Com talento aqui, com paciência. Logo esse elemento se desprende. Então, show de bola. Consegui desgrudar o bichão. Olha o estado da oxidação que está essa válvula. Eu vou mostrar na parte interna para vocês ficarem de cara. Então, olha lá embaixo como está o estado da oxidação. Pegou bem, né? Show. Então, isso aqui eu vou ter que jatear. Aí o pulo do gato de sacar as esferas. Tá? Então, a marreta fez toda a diferença aqui, ó, porque as bobinas, ó, já se mexeram, já estão saltando sozinhas. Com a força do alicatinho, a gente vai terminar de arrastar. Então esse aqui é um conjuntinho de bobina, junto com um conjuntinho de mola, e aqui o outro conjuntinho de bobina. Então eu sempre brinco, né? Sempre tento colocar aqui como exemplo essa bobina da Aerion como se fosse uma bobina amplificada, né? A gente tem o elemento de baixo fluxo que controla o elemento de alta vazão, de alto fluxo, tá? Então, a base do magnético é como se fosse uma mini válvula relé, uma mini relézinha. O ar fica paradinho, esperando o comando da parte superior da bobina. Quando é excitada essa bobina, ela movimenta o núcleo magnético, faz a abertura desse vaso, é um microfuro, faz a pressurização do diafragma e movimenta o eixo da base do magnético. Então o ar que já está parado na base, depois dessa movimentação, ele é jogado
para o canal de saída da válvula. Então, com alto fluxo. Tá? Por isso que quando dá problema nessas válvulas, o caminhão com o motor frio na parte da manhã, dormiu o caminhão. Precisou dar a partida no início da viagem, quando está fazendo a carga do sistema pneumático, se essa base do magnético tiver com problema, o vazamento é tamanho que o compressor do ar não consegue vencer esse vazamento e não sai do 4, 5, 5,5 bar. Não sai dali. Tá? Então, esse é um dos problemas que aparecem causados por essa válvula. Tá? O outro é, quando acionado, mesmo com motor quente, etc., vazamento também constante, fazendo com que em descidas de serra o ar caia e não tenha velocidade na reposição. Beleza? Então essa válvula aqui é desgraçada para deixar o caminhão na estrada. Esse alicate aqui, ó, é um alicate de bico que quebrou o bico. Opa, mas se torna uma ferramenta. A gente faz um bicão aqui do janho para poder puxar esses pininhos aqui do fundo, que são as bases aqui dos limitadores. O lazarento não vai sair. Vamos acordar ele aqui, ó, na porrada. Eu pego um pito 13 longo e dou essa marreta nele aqui, ó. Por isso que eu falo que os nossos treinamentos é com válvulas que vocês vão pegar no dia a dia. Vamos pegar um alicate de fechar a trava aqui para tentar tirar com o alicate de fechar a trava. O alicate de fechar a trava, pessoal, de bico torto, aquele que é o dentinho torto. Esse cara aqui, ó, de bico torto. Que daí o bico vai pegar aqui, ó, em cima assim, ó, na parte de alumínio. E aí, com o alicate de universal, eu vou tentar fazer uma saprema aqui, ó. Um saiu. Então, ó, um elemento saiu. Olha o estado do zinabre que estava aqui embaixo. Tá? Eu sempre costumo tirar todos os elementos de dentro da carcaça para daí seguir a desmontagem dos elementos. E a carcaça fica limpinha, sem nada lá dentro. Então, ó, com o alicate aqui, a gente faz uma sapreminha. Esse aqui tá bem complicado. Bem complicado mesmo. Deixa eu pegar um sprayzinho. Deixa eu ver se eu acho um spray aqui em algum lugar. Vamos lá pegar um de estoque lá, só um minutinho. Ah, tem um aqui, ó. Tem um restinho aqui. Vai dar certo. Vamos lá, com fé em Deus. Desistir jamais. Vamos seguir a nossa desmontagem. Opa, tá se mexendo. Não resistiu à nossa crueldade aqui, ó. Foi. É isso aí, pessoal. Vamos agora sacar todos os O-rings que estão lá dentro. Vou pegar um riscador aqui. Tem bastante anelzinho ressecado lá dentro. Uma válvula que rodou muito tempo. Eu vou tentar filmar aqui, ó. Olha a condição que tá essa válvula na parte interna. Olha a sujeira que tá isso aqui. Esse aqui é um dos males aqui dessa peça. Filtro secador do caminhão. Não faz o seu trabalho direito, ou a válvula secadora está com um problema aí sério na operação e não faz o trabalho direito. Tá. Aqui na base do solenoide, ó, aqui a parte dos limitadores já está totalmente extraído, né, os conjuntos. Mas na base dos solenoides, aqui nós temos um canal mais fundo, ó. Aqui não tem a parte inferior. Ó. Então esse canal que está sem nada, aqui sem massa nenhuma, é somente isso. Ali é o fundo do canal, tá? Já esse aqui nós temos uma massa aqui, ó. Então isso quer dizer que naquela base do magnético tem um pistãozinho. Tem mais um elemento ali, mais uma flange. Eu com parafuso soberba, no meio desse buraco, a gente vai roscar ele ali e vai extrair, puxar, né? Ele é para cima. Eu vou dar uma pancadinha para acordar ele. Vou tentar pegar com o alicatão aqui
bico louco aqui, bicho. Mas ele não vai. Duro. Deixa eu pegar um parafuso soberba e puxar o bicho. Graças a Deus! Achei! Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Volta ali, corta esse tempo que passou. A gente vai colocar um parafuso soberba naquela base do magnético que não tem a altura ali pequena. Então sai essa peça aqui, ó, essa flange. Essa flange vai aqui, ó, assim. Então rosquei um parafuso soberba e extrai ela ali, tá? Então como vocês podem ver, ó, a carcaça ela tá bem suja na parte interna, bem suja. Por mais que eu limpe com querosene, lave, faça o milagre aqui acontecer, mas ela não vai ficar bonitinha, perfeitamente impecável. Então eu vou fazer um jateamento aqui. Vou tirar primeiro só esse spray que eu joguei aqui, né? Tiro com querosene, seco bem, dá uma jateada boa nela. Depois a gente vai sacar as esferas e depois fazer a montagem. Última parte aqui, ó, dessa válvula, eu vou até deixar de lado, é a tampinha da gacheta da válvula de 2 vias. Nessa lateral tem uma gachetinha, tipo da PM do Volvo, enfim, tipo aquelas gachetinhas com a borrachinha, estilo assento com aba. Isso aqui faz a parte da válvula de 2 vias. Quando uma bobina aciona, impulsiona essa gacheta para o topo aqui do assento e liberar para o canal A1, com uma pressão reduzida, tá? E quando a bobina 2 aciona, devolve a gacheta para o repouso e volta o ar para o A1, deixando a linha de alta pressão aberta, tá? Então, claro que o trabalho dessa válvula eu vou explicando conforme for evoluindo aqui a remanufatura. Então, olha o estado que está de poeira do filtro aqui, tá? Então, essa válvula aí sofreu muito com poeira do filtro. Olha aqui embaixo, aqui, ó. Tudo isso aqui é silicagel do filtro, ó, esse pozinho. E o chapeuzinho, a gacheta tá ali, ó. Isso aqui é a famosa válvula 2 vias aqui da válvula Web, tá? Então, ó, olha o tanto de sujeira que tá dentro da válvula. Então a gente é artista, cara. A gente faz milagres aqui nesse sistema, tá? Tá bem contaminado. Vamos agora começar a desmontar os elementos internos aqui da válvula, que é onde que tá toda a magia aí da peça. E aí eu vou começar a dar detalhes aí do que é cada coisa. Vou sacar aqui minha ferramenta milagrosa. Vou tirar todos os O-rings que estão aqui no corpo, né, dos componentes. As molas que acompanham no jogo de reparo, isso aqui a gente não precisa usar. Lembrando que reparo Farge para a parte da base do magnético é melhor do que o quinelato. Porém, o quinelato vem os pinos, vem as molas, vem anéisinhos O-ring, vem tudo. O quinelato é muito completo. O Farge, na parte das vedações daquelas micro arruelinhas O-ring, é melhor do que o quinelato. O quinelato eles estão trabalhando, estão acertando, já corrigiram algumas vezes. Eu, por falta de tempo, não consegui fazer os retestes, né? Então eu tenho que parar um dia aqui, que nem eu estou fazendo agora. Faz muito tempo que eu não faço uma válvula dessa. Parar aqui e fazer novamente o teste dessas válvulas aqui, desses reparos quinelato. Hoje, inclusive, eu vou usar quinelato, tá? Vou prender o mesmo pito que eu usei para dar as porradas ali na parte superior, para mim poder bater os pininhos de ação, de controle da válvula. Deixa eu achar meu batedor de pino elástico aqui. Para a gente poder fazer ele descer. Bom, eu achei uma broquinha 4mm que está queimada a ponta. Eu vou usar ela aqui, ó. Então uma broquinha de 4mm vai dar belezinha. Então bate aqui para a gente desmontar esses elementos. Faltou mais uma pancadinha para ele descer totalmente. Aí. Então, esse conjuntinho aqui, ó, no reparo quinelato vem. Código de reparo quinelato QA918. Essa basezinha também vem. Quando desmontar, se atentar na sede de vedação. Se tiver com qualquer danificado aqui, ó, qualquer pedaço danificado, descarta o êmbolo e acha outro na sucata, dá um jeito, ou leva no torneiro, refaz a sede. Importantíssimo essa sede estar perfeita, tá? Senão ele não dá estabilidade na limitadora.
Ou seja, já que eu toquei no assunto de limitadora, essas duas partes aqui são duas limitadoras, tá? Esses dois conjuntinhos que a gente está começando a desmontar são conjuntos limitadores. Serve para quê? Se porventura a pressão do caminhão passar de 8,5, o que passa para a parte interna da válvula é somente 8,5. Se caso carregar 10 bar a pressão do caminhão, um desses conjuntos limita a 8,5 a operação da válvula. O outro conjunto vai limitar a entre 2 a 3 bar, que seria o pré-aquecimento do motor. Tá? O motor, quando está com o óleo frio, abaixo dos 40 graus, entra em ação o pré-aquecimento. Fecha em 3 bar aquele pistão de contrapressão da turbina e até o ponto de aquecimento do motor. Caso o condutor já tenha a carga pneumática completa e decida sair seguindo viagem com o motor morno, digamos assim, no soltar a alavanca do freio de mão, é medida essa pressão de saída da alavanca de freio de mão estacionário por um sensor dentro do painel e ele manda o sinal para a ECU do caminhão dizendo solta o pré-aquecimento. Ela alivia o motor e o caminhão está pronto para viajar. Tá? Então são as duas limitadoras. O conjunto da limitadora de alta pressão tem a mola mais forte e o conjunto da limitadora de baixa pressão tem a mola mais fraca. Dentro desse elemento tem as molas de calibração da limitadora. Lá embaixo, nos pistões de latão, é o elemento que faz o ajuste da pressão, ou seja, passa ar ou não passa mais ar, tá? Para poder dar o equilíbrio com a pressão limitada na calibragem do conjunto superior da mola, tá? Para a gente desmontar esse conjuntinho, a gente prende na parte de latão embaixo aqui na morsa, pega uma chave de estrela, pode ser 27, pode ser 28, eu vou usar uma combinada 27, e a gente faz o movimento assim, ó, para lá, para cá. Ó. Eu abri aqui agora o primeiro conjunto. Embaixo desse pistão de plástico, onde apoia na base da limitadora, tem o diafragma. Muita gente não troca esse diafragma. E a válvula fica com vazamento contínuo. Esse diafragma aqui também faz vedação de ar contínuo. Aqui é a mola do conjunto de alta pressão, a mola pesada, ó, parrudona. Chega em 8,3 bar, ele comprime essa mola e faz o equilíbrio da base inferior aqui do conjunto de equalização, conjunto que faz a passagem ou o bloqueio do ar, tá? Então, quando o diafragma tem a contrapressão que vem da linha acima dos 10 bar, ele vai comprimir totalmente a mola e vai fechar o acesso a 8,5 para dentro da válvula. A válvula precisou de fluxo, ela vai abrir e vai dosar esse ar, não passando de 8,5, tá? Lá na bancada de teste, depois de montado, a gente vai fazer os exemplos, valeu? Então, aqui está a carcaça do circuito de alta pressão, do conjuntinho de alta, e a gente vai desmontar agora o de baixa pressão. Torce para lá, para cá, e aí a gente saca o diafragma. Lembrando, muito importante, os diafragmas vermelhos. Eles suportam a pressão de entrada de linha e também a pressão de baixa pressão ali na segunda limitadora. Agora é a cereja do bolo aqui, pessoal. As bases dos magnéticos e os magnéticos. Vamos partir aqui para a desmontagem do magnético, tá? Seguindo essa história de vida, vamos para a desmontagem. Base do magnético, chave de fenda, aqui embaixo, pistãozinho de alumínio, a gente tem que fazer ele se desprender do pistãozinho de inox. Então a gente com movimentos aqui, ó, eu chamo de saprema aqui, ó, uma saprema para lá, uma saprema para cá, a gente faz com que ela se solte. Uma peça é prensada na outra, ó. Ela é prensada na outra. Então a gente torce de um lado, torce do outro, torce de um lado, torce do outro e saca. Aqui tem mais um elemento que a gente vai desmontar. Por enquanto a gente desmontou um pedaço. A outra, a mesma coisa. Saca para um lado, saca para o outro. Saprema para cá, saprema para lá. Até ela abrir totalmente. Esse aqui está mais emperradinho. Fechou. Então tá aqui. As duas bases do magnético e os dois magnéticos. Para a gente desmontar esse magnético, eu vou prender para esse lado da morsa aqui, ó, para que todos vejam. Ó. Eu encosto aqui e com a chave de fenda no apoio aqui, ó, do dente da morsa, eu faço um movimento aqui, ó, de saprema aqui, ó. Aí eu saco o núcleo. Esse núcleo aqui na Lato fornece avulso, tá, pessoal? Eles fabricaram isso aqui para o bloco de transferência do câmbio ZF, Ecomid, porém, a bobina aérea, um Mecman, o que for, dá certíssimo aqui, cara. Então,
Esse êmbolo a gente vai pegar individual no nosso estoque e usar ele individual. A molinha vocês preservem, tá? Essa molinha aqui não vem no reparo. E aqui dentro, aqui, ó, vocês lavem individualmente. Molhe o pincel no thinner, faça a rotação aqui para limpar. Água. Acabou, tá? E rápido, para não penetrar no filamento aqui da bobina. Beleza? Mesma coisa aqui. Saca aqui. Aí saiu bacaninha. O núcleo magnético, vai trocar. Tira o anelzinho, o O-ring aqui de assento. E a molinha interna aqui, ó. Guarda a molinha. Lembrando, essa molinha não vem no reparo, tá? Não percam ela. Caso perder, calma, não tenha pânico. No reparo que é a 19 e 17 do bloco de transferência, tem as molinhas. Sem pânico. E aqui que era o grande X da questão, que é onde que todo mundo quebra a cabeça e esquece que existe e que essa peça ela sai daqui. Por isso o cara troca reparo e não desenrola o serviço. Aí é onde mora o pulo do gato. Então a gente vai tirar toda essa guarnição aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? A relé, a mini relézinha tá aqui, recebe ar contínuo no meio, ela tá impulsionada pelo ar contínuo e pela mola, tá com essa base assentada aqui, então o ar fica paradinho aqui, passa pelo meio, sai no microfuro para esse núcleo magnético vedar. Quando a bobina é energizada, esse núcleo sobe. Subindo, esse ar vai completar o diafragma de ar e vai impulsionar. O diafragma é essa pecinha aqui, ó. Essa merdinha aqui. Então o diafragma pressurizado impulsiona esse elemento para baixo. Impulsionando para baixo, o ar que está na base passa por entre a vedação e sai nesse furinho aqui, ó. Tá? Então saindo ali na saída, ele faz a pressão, a pressurização do que tem que ser pressurizado, tá? E aí a hora que ele volta para o repouso, é solto pela descarga toda essa pressurização. Então o ar vem aqui. Quando vem para baixo, eu falei que vem aqui, mas aqui é a área de descarga. Perdoa aí a cagada. Então, pressuriza para baixo, o ar daqui passa para cá, ó, tá? Passa para cá. E alimenta o que tem que alimentar. Voltou, não preciso mais dessa ação. Ele volta para cima em repouso. O ar que passou aqui volta pelo mesmo caminho e sai na descarga aqui, ó, para a atmosfera. Beleza? Agora que a cereja do bolo é desmontar isso aqui. E a Frenodiag tem a ferramenta certa para vocês, pessoal. Tá bom. Não encontrei, porém no treinamento a gente vai colocar o link. Eu tenho a minha que eu fiz aqui no torno, na raça. O que consiste da ferramenta? Eu chamo ela de vampirinho, porque ela tem 2 dentinhos parecendo um vampirinho, um chupador de sangue. Então esses 2 pininhos aqui vai se conectar aqui nesses 2 furinhos, ó, da base do magnético, tá? Ele vai se conectar nesses 2 furinhos, vai travar aqui embaixo e eu com a chave de fenda vou tirar esse parafusinho. Esse era o segredo. Simples, né, pessoal? Só que para você chegar nisso, cara, você tem que quebrar a cacholeta até você conseguir decifrar. Outra dica técnica aqui, ó. Dica técnica. Tá lá travado embaixo, não fique levando suave a mão que você quebra o encaixe da fenda. Então, encaixou lá embaixo, pressiona aqui, ó, contra lá embaixo para não pular. E com toques assim, ó, contra a rosca, vão como se fosse uma máquina de impacto. Tenha em mente você dando soquinhos aqui, rotacionando e carga positiva aqui em cima do componente, tá? Senão vocês vão estragar aí o pininho da base magnética. O que se consiste aqui desse elemento? Essa é a base e esse é o pino de vedação, ó. Então, quando está encostado essa arruelinha O-ring aqui, ó, na base inferior, a gente tem vedação plena. Quando ela está afastada, não veda, o ar passa. Mesma coisa aqui. Quando a gente está com esse daqui encostado, nós temos vedação plena da descarga. Aqui, esse pininho, quando está encostado lá embaixo, veda o ar contínuo. E esse pininho, quando está encostado no outro oposto, veda a descarga. Acionei. Tem vazamento acionado? Pode ser essa peça que não está acoplando na sede. Tá? Então, primeira coisa, quando tem uma falha dessa válvula na bancada, é examinar os assentos, os topos aqui. Eu acionei a válvula, ficou tendo um fluxo muito longo de vazamento, já vão aqui nas bases do magnético. É batata aqui.
Acionei e tem micro vazamento pequenininho, a gente vai aqui, ó, no núcleo magnético, porque daí na sede superior da bobina, que seria aqui embaixo, ó, lá tem uma sede, ó, uma sedezinha. Essa borrachinha veda lá em cima. Então, quando é uns vazamentinhos bem pequenininhos, geralmente é a sede que não está vedando. Daí troca esses elementos. Agora tem um outro tipo de vazamento que também é um fluxo muito alto, que é na 2 vias. Às vezes a 2 vias está montada virada. Aí fica vazando. Ou às vezes a gente esquece de colocar isso aqui. A gente põe só a tampinha. Muitas vezes os mecânicos aqui da Freno esqueceram de colocar isso aqui. E luta, e luta, e luta, e luta. Eu chego, mas cadê a 2 vias? Pô, caralho, esqueci. Entendeu? Então, muito importante as 2 vias, tá? Desmontou isso aqui, a gente vai pegar e vai sacar as arruelas O-ring, ó. Então, com a ponta do riscador, movimento aqui de tração, ó. E a gente vai tirar as arruelinhas O-ring, ó. Lembra aquelas borrachinhas que sobram no reparo, ó? Essas lazarentas aqui. Fechou? Então, tira aqui, ó. Essa aqui tá ressecada pra caramba, ó. Fechou, ó, saquei. Aí depois, para não perder nenhuma peça, ó, rosqueia uma na outra. Joga na cestinha. Mesma coisa aqui. Vamos travar ela embaixo. Deixa eu só bater meu pininho que ele quis subir. Aí. Essa aqui eu fiz na raça, essa ferramentinha. A outra, que a gente vende, ela é bem desenhada, bem usinada, muito bacana. As primeiras, eu confesso que a gente errou no material. E até deixo aqui a dica aqui, né, a oportunidade de quem tem daquelas primeiras ferramentinhas, mande foto aí da ferramentinha, mande foto da ferramentinha estragada, o que for, quebrado o pininho, que eu reponho para vocês, tá? Então, vamos para cima. Aqui, ó, essa válvula aqui, ela tava com essa borracha aqui, ó, estourada. Então, aqui era um ponto de vazamento dessa válvula. Então, tira aqui. E voltando a falar do vampirinho, agora a gente acertou o material, fez um material bem rígido, tá? Fiz os testes aqui, ficou excelente. Rosquei um no outro. E tá desmontada a nossa válvula do freio motor. Fechou, pessoal? Aqui a gente desmontou ela inteirinha, tá sem nada dentro. Agora eu vou partir pro quê? Pro jateamento interno. Só que eu não vou jatear com um abrasivo muito forte. Eu vou jogar microesfera e não com muita proximidade, mais afastado. Em movimentos circulares, sempre, nunca localizado. Sempre dançando, sempre bailando ali dentro da gabine do jato. Beleza? Vamos para lá então? Então aqui, pessoal, a gente vai lavar para tirar aquele micro óleo que eu joguei para fazer a desmontagem da peça. Lembrando, né, que essa peça saiu do caminhão, ela tá fodida, não é uma peça de vitrine, então por isso dá diferença, do diferencial do nosso treinamento. Não é nada fácil, a gente vai pegar aquilo de mais difícil que tem no mercado para desenrolar, para tentar realmente fazer o velho voltar a ser novo. Valeu? Essa é a lógica da nossa missão aqui da Freno. Beleza? Vou só tirar toda essa sujeira de óleo aqui e a gente já vai para o jato. A gente vai colocar os parafusos aqui, ó, na carcaça, para que a gente pegue jato de areia na cabeça do parafuso também. Bacana, importante, né? Fazer o jateado aqui na cabeça do parafuso para poder deixar ele bem limpinho aqui para pegar melhor a tinta, né? Quando a gente for fazer o acabamento final. E aqui, como essas válvulas aqui estão com bastante oxidação, eu vou ter que acabar jateando esses elementos aqui da limitadora. E aí a gente já deixa ele o mais limpo possível, tá bom? Vai ficar bem bacana. Vou colocar todos os parafusos aqui. E aí eu vou para outra gabine aqui dentro, que essa aqui eu uso microesfera, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente fez o jateamento aqui da peça. E agora eu vou ensinar para vocês aqui mais um macete para quando a gente jateia a parte interna, quando a gente faz jateamento na parte interna, para não ficar, só tampar esse vazamento ali, coisa chata, para não ficar nenhum resto de material abrasivo por trás das esferas. Por exemplo, aqui tem um furo, atrás da esfera sempre fica material abrasivo. Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 esferas, ó, nessa carcaça. Então eu tenho que sacar todas as esferas
para limpar esse encosto das esferas. Então como é que eu vou fazer? A gente vai tirar ele com o martelo dinâmico. Para quem mexe com mecânica há muito tempo, é a mesma coisa que um sacador de bico injetor, ó. É um martelo negativo, no caso. A gente tem o impacto positivo e tem o negativo, de tração. Então a gente vai soldar esse pino aqui, ó, no topo da esfera, e com o saca bico injetor, ou martelo dinâmico, nós, pau, sacamos ele contra, tá? Então, daí, a hora que for soldar, você fecha o olho aí. Outro detalhe, essa vareta aqui é de aço inox, tá? Ou cromo-níquel, que tem os antigões que chamam assim, tá? Faz primeiro uma pocinha de fusão em cima da esfera, para que faça a liga da esfera com o martelo. Então a gente faz a fusão ali da esfera. Lembrando que esse eletrodo, ele salta a casquinha, né, a escória, ele salta longe, então cuida com o olho, tá bom? Sempre quando for fazer a fusão, deixa sempre a máscara para baixo ou um óculos transparente por trás, beleza? Eu sempre deixo para baixo. Então, ó, aqui sacamos uma esfera, tá na ponta aqui da vareta. Agora a gente com essa mesma esfera vai usar ela como contato para outra. E assim vai virando uma esfera atrás da outra aqui, beleza? Então, ó, eu vou mostrar para vocês que esse é uma tensão muito importante na remanufatura. Olhem atrás aqui, ó, o tanto de sujeira que fica atrás da esfera. Ó a ponta da vareta. Consegue ver na ponta da vareta? Ó o tanto de sujeira. Isso aqui é tudo material abrasivo do jato. Não sei se tem mais alguém aqui na live, mas enfim, ó. Aqui, ó, tá cheio de areia aqui atrás, ó. Então, por isso que é importante tirar a esfera, ó. Ó o tanto de areia que cai. Tá? Essa esfera aqui é uma esfera de 6 milímetros. Tem em qualquer casa que fornece fixadores, trava elástica. Aqui em Curitiba tem uma muito famosa que é a Centerol. Centerol. Aqui tem mais 4. Vamos fazer aí, ó. Cuida para não pegar o eletrodo no alumínio, tá? Para não acabar danificando o alumínio. E sempre que for soldar a esfera, leva a fusão até a outra esfera. Aqui não pegou bem a solda, vamos para mais uma. Então assim a gente vai sacando, um atrás do outro. Isso aqui vale até para a PS1, pessoal. Quando a gente faz jateamento na PS1, para limpar tudo. Opa, isso aqui não grudou. Para limpar todos os canais ali da PS1 também. Segue o mesmo protocolo. Então vai ficando assim, ó, vai ficando uma coisa mais feia do mundo, parecendo um alienígena aqui, ó. Tá? Mas essa é a melhor maneira de se fazer aí a remoção. Quebrou. Show de bola. Então a bagaceira que vira aqui na ponta. Então assim, pessoal, olha aqui, ó. Vou fazer mais uma demonstração aqui para vocês verem. Deixa eu limpar aqui, ó. Essa parte limpa aqui. Então, ó, eu vou só cutucar aqui para vocês verem o tanto de material que cai nos buracos, ó. Então vocês vejam aqui, ó. Ó quanta areia. Tá conseguindo pegar aqui, Ana? Ó quanta areia aqui, ó. Que se a gente fosse só lavar e bater ar, a gente não conseguia sacar essa areia, não conseguia extrair essa areia
da carcaça. Então o que a gente vai fazer agora? Voltar para a lavação, lavar bem lavadinho, rebater essas esferas e iniciar a montagem. Beleza? Vamos voltar lá para a lavação. Ali tem um longo trabalho para ser feito ainda. Então, ó, eu deixei a bobininha. Tá gravando aqui, né? Eu deixei as bobininhas por último, ó, para mim limpar elas na parte interna. Eu vou pegar um pincel fino e dar uma rotacionada aqui com o thinner e depois eu já jogo um querosene e lavo rapidamente, para não deixar penetrar no filamento de cobre, beleza? Vou lá atrás e já volto. Isso aqui é rapidinho. Pessoal do curso, vamos lá? Continuando aqui, agora montagem. A gente vai usar reparo quinelato QA918, tá? QA918. O quinelato já fez várias modificações nesse reparo, já ajustou muito esse reparo, ele está muito bom, muito melhor do que era assim quando nasceu, tá? Então a gente vai usar tudo o que vem no reparo. Vai sobrar somente uma junta, porque nós temos duas configurações de válvula. Nós temos uma configuração de válvula onde a gente tem um suspiro aqui em cima, que é da descarga da bobina de baixo, tá? E usa essa junta aqui. Então essa junta não vai ser usada nessa tampa. A gente vai descartar essa junta. A gente vai usar a junta da tampa moderna. Temos uma versão anterior e essa versão atualizada. Que ela está assim até hoje, tá? Não mudou. Beleza? Então, juntinha na tampa, juntinha no conector elétrico. A gente vai encaixando aí o quebra-cabeça, beleza? Essa graxinha de silicone que a Quinelato manda, eu não uso aqui, cara. Não costumo usar, porque ela é um lubrificante excelente, mas se a gente colocar exageradamente nas reparações, ela tem um arrasto, por exemplo, em núcleos na parte interna da bobina. Se a graxa de silicone penetrar, ela faz arrasto, ela tem uma contração assim demais. Ela não é um lubrificante fluido, ela tem uma função de arrasto, então é complicado, ela atrasa o movimento, tá bom? Os dois diafragmas vermelhos, deixa eu limpar essa rebarba aqui, vão nas pecinhas plásticas da base das limitadoras, tá? Então, base 1, base 2. Outro detalhe, eu vou até chegar mais perto ali para a gente poder focar, tá? Quando a gente for montar, aqui ficou praticamente encaixadinho, ó, mas a gente tem que sempre certificar se ele foi até o fundo da base, ó. Se a rebarba não deixou ela travar no meio do caminho, ó. Aqui encaixou bonitinho e aqui tem uma aba aqui que não está encaixada, ó. A gente tem que tracionar ela até ela se encaixar, tá? Faz o movimento com a mão ou com o arame, ó, na ponta da unha, ó. Agora sim, ó. Agora está encaixada. Porque às vezes a gente deixa ela mal encaixada, a hora que vem a carga pneumática por trás do diafragma, ela passa por baixo e dá fuga de ar, tá? Aí dá problema. E outro detalhe também, no topo aqui, ó, dessa cruzeta, onde vai apoiar esse pino de alumínio, aqui, ó, tem que estar bem plano, tem que estar bonitinho. Se tiver com qualquer deformidade, pedir para um torneiro dar um tapinha, centra a peça por aqui e dá um tapinha aqui, ó. Dá uma passadinha para que esse pininho, o quão mais reto, mais plano possível, mais paralelo possível, melhor, tá bom? Aqui, nessa condição que tá, aqui tá boa, não tá ruim não. E a gente vai inserindo os anéis O-rings, ó. A gente tem vários anéis da mesma espessura, do mesmo diâmetro, que são dos conjuntinhos aqui, ó. Ah, dos conjuntinhos de limitador. Aqui conjuntinho A, conjuntinho B, né, que são dois, ou conjuntinho 1, conjuntinho 2, tanto faz. Outro detalhe, aqui nós temos o diafragma do êmbolo que faz o equilíbrio. Então a gente tem essa posição e essa posição. A posição correta é assim, ó. Aquela abinha, essa abinha aqui, ó, deixa eu pegar o arame, essa abinha aqui para baixo, para a parte mais comprida do pino. Então a gente vem aqui, estica ele aqui, ó. E encaixa lá, ó. Tem que ficar rodandinho livre aqui, tá bom? O certo era ficar mais justo. Vou passar essa coordenada aí para quinelato, porque isso aqui também tem momentos de fuga aqui, fuga de pressão. Mas ele funciona. O certo é ele dar uma encorpadinha aqui no centro, para não ficar tão liso assim, tão rotativo. Fechou. Colocamos aqui. Vamos agora para as outras partes. Aqui anel de baixo.
o anel do meio do corpo. E vamos elevando aqui a montagem. Então tá, a gente vai começar aqui agora a montagem. Vamos separar aqui os materiais. Essa parte desse anelzinho vermelhinho é dessa tampinha aqui. As arruelinhas famigeradas, as arruelinhas O-ring, que a Quinelato já mudou. Parabéns, Quinelato, vocês acharam isso aqui muito bacana. Só é meio chatinho para descolar uma da outra, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Essa meio grudadinha. Aí. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Cada uma no seu lugar. Essa é a parte mais delicada da peça, ó. Então a gente coloca aqui, vem com a araminha aqui. Às vezes acontece de rasgar, tá, pessoal? Se acontecer de rasgar, tem que abrir outro reparo. Aí, prejuízo para nós. Mas no final, tudo dá certo. Então coloca aqui, ó. A Quinelato ajeitou de um jeito, cara, que ficou espetacular esse reparo. Esse aqui, ó. Esse aqui a gente coloca, ele casa que nem uma luva. Parabéns, Danilo, parabéns, Alexandre, parabéns aí o meu amigo Jefferson aí da Quinelato. O time de engenharia deles ali é sensacional. Sensacional. Volta e meia eles estão aqui na empresa trazendo novidades, trazendo ajustes que eles fizeram. Isso aí é importantíssimo para o nosso mercado, tá? O que vocês fazem aí é fora de série, Quinelato. Parabéns. Então, beleza. Encaixou. Material perfeito. Sem comentários. Então, essa é a parte mais chatinha da válvula, é essa parte dessas arruelinhas O-ring aqui, ó. Eu uso, a gente tem na loja, tá? A gente vai colocar lá os dois links. A graxa mais econômica, que é a nossa graxa Extreme, né? A C320. É uma graxa para uso geral, ela é a base lítio também. Muito boa a graxa. Porém, tem a graxa top de linha, que é essa que eu uso aqui, ó. É a CBA, essa graxa aqui, ó. É a mesma formulação da Vabico. Eu vou tentar pegar aqui, ó, para vocês verem, ó. A mesma formulação da Vabico. Mesma, igualzinha. Então eu uso isso aqui em tampas de caixa, em atuadores eletropneumáticos, eu uso a CBA. E aqui não vai ser diferente, eu vou usar isso aqui também, tá? Então bora para a montagem aqui, pessoal. Vamos primeiro montar as bases do magnético. Vou colocar aqui a primeira moedinha. Depois a parte de alumínio. Cadê ela aqui? Cadê ela aqui? Cadê ela aqui? Ah, ficou lá no thinner. Caralho mesmo. Vamos lá. Então voltando aqui. Tinha esquecido essas basezinhas lá na lavação. Então tá, aqui lembra que eu falei para vocês que esse conjuntinho é como se fosse o amplificador da bobina, tá? Do solenoide. Então é como se fosse uma mini válvula relé, mini válvulazinha relé, tá? Ela faz a aceleração do fluxo pneumático para ter eficiência no acionamento do freio motor, tá? Então quando eu tenho um comando fraco, ela vai lá e amplifica esse comando, tá bom? Vamos montar aí as duas primeiro. Primeiro aí, ó, as duas bases do magnético. E depois a gente consegue partir para os segmentos da bobina. Fechou? Não precisa apertar muito, tá, pessoal? Aperto leve. Agora os dois diafragmas, que faz aí a comutação dessa base. Aqui, quando a gente pressuriza em cima do topo desse diafragma, ele faz com que esse êmbolo se movimente para baixo, abrindo a base do magnético, tá? Então a gente coloca os dois diafragmas aqui, ó. Lembrando que os defeitos que acostumam aparecer nas válvulas. Ah, vazamento de ar contínuo. Pode ser os núcleos internos da bobina, pode ser vedação nessa arruela O-ring que a gente colocou ali com a ponta da agulha, pode ser também esse diafragma rompido, pode ser vários fatores que fazem vazar ar contínuo, sem ação elétrica, tá? Agora vazamento com ação elétrica, acionei a válvula e ela vazou. Pode ser o conjunto limitador, pode ser a base do magnético, a outra extremidade, onde veda na descarga, pode ser o êmbolo magnético ali, né? A parte do núcleo magnético, beleza?
Vamos montar agora aqui as bases do limitador. A gente vai colocar esses reparos aqui e esse êmbolo no centro, tá? E essa peça de topo aqui, ó. Tá? Como que eu fecho isso aqui? Nada de batida, nada de porrada, nada de nada. É pegar uma conexão normal, comum do dia a dia e colocar de topo aqui, ó. Tá? Colocou de topo, a gente vem e transforma a morsa como se fosse uma prensa. Tá? Essa é a técnica aqui, ó. Então a gente vai prensar essa pontinha, ó, na morsa mesmo. Então assim, lembrando, como é uma peça de alumínio, encostou, valeu. Não é acrocar, porque aqui no centro, como a usinagem ela é demais, aqui nós temos um diâmetro, o centro é bem fininho, se eu apertar demais ele comprime em cima da borracha e a tendência é atravessar esse eixo, né? Ele vai empenar o eixo. Fez a montagem, deu a pré-carga, coloca a mola na ponta, tá? Mesma coisa para outra, ó. Coloca aqui, coloca a extremidade aqui, ó. Uma conexãozinha comum do dia a dia e na morsa ela vai ser como se fosse uma prensa. Ela vai prensar essa moedinha lá. Então, cuida para não ir torto, que nem agora aqui foi torto, a outra tinha ido retinho. Isso aí. Quando começar a chegar no fundo, dá uma leve carga e boa. Vê se isso aqui tá rodandinho. Se estiver rodandinho, quer dizer que não tá empenado. Fez isso, pessoal, coloca essa outra peça aqui atrás, tá? E aí vocês vão colocar a pré-carga na moedinha contra o assento, para marcar o assento, ó. Coloca aqui, ó. Esse é os pulinhos do gato, para não ter perigo de dar problema, ó. Então aqui eu marquei o assento. Tá? A borrachinha vai fazer a casinha lá da moedinha. Beleza? Então, dá uma marcadinha aqui no assento. Leves toques da morsa, não precisa apertar com força. Tudo aqui é jeito, tá? Não é força, tudo é jeito. Coloca as duas molas. Que depois que tá tudo montado o conjunto, é só jogar a peça para dentro, não tem boca. Então, ó, aqui a gente vai passar um pouquinho de graxa aqui para poder escorregar o anel de silicone, essa gachetinha de silicone, essa argoelinha de silicone aqui, ó. Então a gente passa aqui, faz a adaptação dela aqui, e aí a gente vai ver qual dos dois cilindros é que fazem o fechamento. Ó, esse aqui tá até duro para entrar aqui, ó. Então não é daqui. Volta aqui, reencaixa de novo essa gacheta e vamos ver o outro. Tá duro também, então a gente vai ter que dar uma polidinha. Ah, tem uma carepinha aqui. Deixa eu dar uma escovada nele aqui rapidinho. Aí já fica funcional. Pronto. Vamos ver aqui. Aí, ó. Entrou 10. Fechou. Voltando aqui então, pessoal, para a montagem. Encaixa o anel vermelho. Veja se esse cara aqui é o que vai travar. Ó, entrou muito folgado. Não é esse cara. É esse aqui. Esse aqui entrou mais firme, ó. Tá vendo? Então, esse é o dito cujo. Aqui. E a gente vai fazer a primeira montagem do primeiro limitador. Encaixa lá a borracha vermelha até o fundo. Aqui a gente vai colocar a mola pesada. Vamos começar com a mola pesada. Como ela tinha um pouco de oxidação aqui, a gente vai entupetá-la de graxa aqui para durar mais essa mola aqui sem oxidar. Beleza? Vamos fazer essa mola trabalhar mais alguns anos aqui. Fechou? Mesma coisa aqui, ó. Esse elemento plástico ele vai subir e descer, subir e descer. Então tem que ter graxa. Na morsa, onde a gente vai ter contato com a parte do latão, coloca um mordente de alumínio para não machucar o latão. E leva na prensa aqui também, ó. Ó, não travou, tá vendo, pessoal? Não travou. Então, isso quer dizer que o tambor é outro. Vamos tentar com o outro tambor aqui. Esse tambor aqui, ó. Passa a graxinha. Show. E a tentativa aqui, ó, no outro tambor. Se não travar, a gente vai ter que dar uma remanchada nesse tambor. Ó, não travou também, então vamos remanchar. A gente remancha como? A gente vai tentar fechar essa ponta aqui, ó. Fecha essa pontinha aqui. Assim, ó. Na morsa mesmo. Faz uma crocadinha aqui com força. Coloca aqui. E aí a gente vai, agora sim, lacrar ela aqui. É uma válvulazinha cheia de detalhes, tá? Então tem que ter paciência. Ó, não fechou ainda. Vamos dar mais uma de lateral.
Paciência é fundamental aqui, ó. Vamos bater aqui que é melhor, ó. Travamos aqui e travamos aqui, ó. Agora tem que fixar. Agora não tem como não agarrar. Começando a bater a canseira aqui, pessoal. Aí. Tá agarradinho. Como é uma mola forte, tem que ter um ponto de carga forte. Tá aqui. Vamos torcer para que ele não faça pum e vá parar lá no teto. Mas acredito que não. Ficou bem prensadinho. E aí agora a mola mais fraca. Depois que tá tudo lá dentro, tudo fica bem. Beleza, graxinha no outro êmbolo e no kit de limitação. Ó, esse aqui parou. Ótimo. Então deixa os dois lá. E a gente vai seguindo aqui a base do magnético. Bobina A e bobina B. Vou passar uma graxinha para segurar o O-ring aqui, para não ter surpresinha. E na outra bobina, mesma coisa. Fechou. Vou buscar os dois núcleos magnéticos. O código é 1917B, se eu não estou enganado. Eu vou ver lá agora e já trago aqui para vocês. Para gente trocar esses núcleos. O núcleo realmente é o 1917B, B de bobina, tá? Então, ó, tá aqui o bichinho. Colocamos aqui. E a gente vai jogar a base agora em cima, ó, em cima desse núcleo. Desculpa, pessoal. Primeiro o guia. E aí a gente vem aqui, ó. Prensa o guia. Testa com o dedo, vê se vai e volta. Aí prensa a base, ó. Tudo com mordente de alumínio. Mordente de alumínio é essencial aqui, tá? Então tá aí, ó. Vê se tá solto aqui a base, ó. Se ela sobe e desce. Ótimo. Vamos pro outro. Coloca aqui, prensadinho. Vê que a mão está livre, tá livre. E agora vem a base aqui, ó. Então, a montagem sempre é a parte melhor do planeta, né? Onde você não tem sujeira. Feito isso, encaixa as molas. As molas aqui, ó. A gente vem, coloca a carga na mão e torce para ela abrir o elo da mola e cair na flange dela. Fechou? Aqui embaixo eu vou passar uma graxinha aqui, ó. Que esse anelzinho verdinho ele costuma pular fora. Tanto o verdinho quanto o pretinho. E a graxa serve como se fosse uma cola, um elemento de fixação desses O-rings. Aqui eu tenho que pedir para a Quinelato diminuir um pouco o diâmetro desse verde para ficar bacana. E aí, para fechar o O-ring aqui de vedação da descarga. Mesma coisa na outra bobina. Vou passar uma graxinha aqui para fixar os O-rings. E vamos seguir agora para as inserções aí dentro da carcaça. Tudo volta para o seu lugar e vai funcionar. Eu não estou torcendo para dar defeito, porque eu estou muito cansado para dar defeito e ter que achar defeito. Mas os defeitos, se forem apresentados, amanhã eu termino, tá bom? Se eles aparecerem, amanhã eu termino. Graxa na lateral da duas vias. A duas vias, ela tem essa aba, né, de vedação. Então a aba de vedação é para baixo. O ar passa pela aba e no contra ele veda, tá? Então, deixa eu colocar ela para baixo, assim, ó, nessa posição. Com essa cruzinha para cima. Ah, Alex, por que é cruzinha? Porque ela tem que ter um fluxo de saída livre aqui. Nessa vedação de cima. Então eu vou explicar para vocês. Ela é meio chatinha de pôr. Porque ela, como a gente vai contra a vedação dela, a aba dela ela tem que vedar lá de baixo. Tá? Então, ó, confere torcendo aqui, ó. Tá lá embaixo. Então, ela não pode ser lisa, porque ela tem que ter microfilamentos para fazer passagem de ar aqui nesse filtro sinterizado. Tem que ter fuga de ar aqui, ó. Tem que ter fuga.
Não me perguntem por que eu não sei. Talvez algum cara mais conhecedor desse sistema saiba dizer. Uns falam que é refrigeração, outros falam que é equilíbrio de pressão. Tem várias teses aí. Eu acho que é justamente para isso mesmo, para fazer um equilíbrio de pressão, né? E outros falam que é de refrigeração, mas uma fuga de ar tão baixa não tem capacidade térmica tão eficiente para refrigerar uma válvula dessa, acoplada lá no bloco do motor, tá? Então, eu acho mais que é para equilíbrio de pressão. Essa teoria eu também levo adiante, que seria um ponto de equilíbrio, tá? Seguindo então, agora a gente vai para as montagens. Generosa quantidade de graxa aqui. Não é para entupir de graxa, mas uma pincelada generosa, tá? Para que o O-ring não tenha dificuldade para entrar e se acomodar no canal dele, beleza? Então a gente vai fazer agora as montagens. Primeiro conjuntinho limitador no meio, segundo conjuntinho limitador na extremidade, o primeiro conjuntinho limitador vai com a mola pesada. A mola pesada, se eu não me engano, depois no teste a gente vai confirmar, ela vai no meio. A mola pesada vai no meio, tá? Se ela não for no meio, lá no teste eu já mudo. Eu não, de cabeça eu não lembro, faz muito tempo que eu não monto essa válvula. Mas ela tá vindo as memórias dela, que seria no meio a mola pesada, tá? Então, mola pesada no meio. Eu não lembro também na hora que eu desmontei. A base do magnético lá embaixo. Os magnéticos, tanto um quanto dois, são iguais, não tem posição nos seus canais. E aí a tampa, eu faço assim, ó. Eu encaixo as bobinas, apoio elas e venho com a tomada elétrica para travar as bobinas. E a bobina não sobe mais. E aí a gente vem com a tampinha para finalizar a montagem. Coloco os 5 parafusos. Geralmente essa válvula não costuma funcionar de primeira, tá? Não costuma funcionar de primeira. Caso ela funcione de primeira agora, é porque ela foi muito bem feita, muito top a remanufatura. Fechou. E a gente agora vem fechando a tampinha e a gente vai bater as esferas na sequência, tá, pessoal? Então aqui a válvula está praticamente montada. E a gente vai lá para a bancada para fazer o teste. Falei 11h30, 11h30 mesmo. Tamo moído, né, Ana? Beleza. Então agora a gente vai pegar as esferas do dragão e bater. Deixa eu lá pegar. Tem um slogan aqui do Cemitério Parque São Pedro, né? Demore o tempo que você precisar para ir, mas quando for, vá de primeira. Vamos ver se essa aqui vai de primeira. Ó, uma esferinha aqui. Essa esfera aqui, o diâmetro dela é 6 milímetros, tá? A gente põe elas ali, não precisa de cola, não precisa de nada. Só esfera mesmo, pessoal. Beleza? E a gente vem aqui com um batedorzinho e dá uma surra nela aqui. Então, ó. Quatro esferinhas desse lado e mais duas na parte externa da carcaça. E vamos lá pro teste. Tchan, 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 tchan. Será que vai funcionar? Eu acredito que sim. Pelo capricho que a gente teve aqui na montagem dessa válvula. Se ela nos decepcionar e não funcionar de primeira, fica para amanhã a solução dessa peça. E aí agora, pessoal, os últimos ajustes. Mais as outras duas esferinhas aqui, ó. Uma aqui. E fechou. Vamos para a bancada de teste. Vamos trancar aqui a saída A2. Vou passar bastante graxa nesse bujão para não enferrujar de novo, que nem aconteceu
anteriormente. E a gente vai lá testar. Se Deus quiser, vai funcionar. Tô torcendo. Espero que vocês estejam torcendo para funcionar, hein, cara. Vamos para cima. Vamos lá pro teste? O nome do cabo é Web Antigo. Web Antigo. Realmente não está aqui. Eu vou pegar a pontinha de prova e a gente testa na ponta de prova. Parte final. Vamos alimentar com ar contínuo. Pessoal, 9 bar e meio e não tem vazamento. Por incrível que pareça, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Não vazou. Então tá bom, mas brincadeira, essa é uma brincadeira. Se a gente tem habilidade já antiga disso aí, a gente já sabe que com todo o capricho que a gente tem é difícil de dar problema. Mas acontece, tá? Então todos esses comentários que eu fiz ali de Deus abençoe que não vaze, etc., são só brincadeiras, tá? Então a gente fazendo a técnica certa, seguindo os passos, a limpeza, o capricho, a montagem, a chance de ter sucesso é alta, tá? Então a gente vai fazer o primeiro acionamento. A gente vai colocar o pino comum, pode ser positivo ou negativo, tanto faz, no meio, e acionar a primeira bobina. Então, ó, a primeira bobina, ela é para ser limitada em 2 ou 3 bar, tá? E ela tá subindo além. E a segunda, sim, ela é com entre 7,5 a 8,5. Então a gente tem um limitador aqui que não está limitando, que é o de baixa, tá? Então, ó, eu vou tentar estimular até esse limitador assentar. Vamos ver se ele vai parar entre 2,5 a 3. Ó, ele está subindo. Qual que é o pulo do gato aqui? Eu vou abrir de novo a válvula, tá? Quem quiser ir dormir, pode ir dormir. Tá liberado, a válvula tá ótima. O único detalhe que eu vou fazer nela é inverter os limitadores, não as molas, conjunto de mola, as bases inferiores lá embaixo, tá? Eu vou tirar a base do ponto A e colocar no B e do B colocar no A. Aí a limitação dela vai estar plena, beleza? Tchau, pessoal. Vamos para casa, vamos dormir, vamos que vamos. O que a gente fez, ó, tirou o conjunto de molas. A gente vai pegar aqui, ó, essa base daqui, essa basezinha daqui, passar para a vizinha. Aqui, ó, essa base que está deixando o ar passar com baixa pressão, ela não tem capacidade de vedação, e vai inverter com essa outra que está vedando plenamente, tá? Só isso que a gente vai fazer. É um pequeno ajuste que precisa ser feito. Às vezes algum detalhezinho na carcaça, alguma coisinha simples e tosca, mas que na baixa pressão ela não veda. Porém, se a gente inverte, ela pega daí o canal de alta, ela veda. É incrível. Fechou. Bora. Então vamos lá. Vou acionar novamente, o mesmo processo, tá? Olha lá. Dá uma olhadinha no manômetro M1. Consegue ver dali a live? Aqui M1? Então, ó. A comutação do comum com o pino de baixo, mais abaixo aqui da carcaça, tá? Deixa eu ver se tem o número do pino ali. Pino 3, ó. Pino 1 com o pino 3. Pino 1 com o pino 3 é o pré-aquecimento, ó. Olha lá como ele limitou, ó. 2,5 bar. Só invertendo o conjunto limitador, beleza? Então, pino 1 com pino 3, pré-aquecimento, ó. 2,5 a 3 bar. É a regra. O pino 1 com o pino 4 vai ser o freio motor total, terceiro estágio, que vai lá entre 7,5 a 8,5. Lembrando que, ó, a gente está com 9 bar na entrada e a gente não pode ultrapassar os 8,5, tá? Lembrando que aquele limitador de baixa, ele não estava conseguindo ter a limitação. Porém, aqui no de alta, ó, trabalhou, ó, 7,6 bar. Tá perfeito, entre 7,5 a 8,5. Então, o último estágio é força aplicada total no regulador de gases e o primeiro estágio, que é o pré-aquecimento, entre 2,5 a 3 bar. Perfeita a válvula, ficou excelente. Salva de palmas. Nota 10, ó. Ah, lá, cara, velho. Então tá aqui a válvula, cursinho finalizado, concluído na bancada de teste Frenodiag. Tanto o multiteste tradicional, quanto o multiteste full touch, quanto o multiteste touchscreen, quanto o universal, tem a capacidade de testar essa válvula. Ou qualquer fonte 24 volts. 2 baterias, o que vocês tiverem de acesso que tenha corrente aqui e tensão de 24 volts, vai dar para testar essa válvula.
Valeu? Tamo junto. Agora eu vou para casa.